Gente, boa noite, bem-vindos a esse primeiro encontro de aula de vendas para católicos, né, que querem prosperar. E eu pensei nisso há muito tempo, porque quando eu ando pelo Brasil afora, o que mais as pessoas me trazem é que tem dificuldade de vender. Então, há muito tempo eu queria começar um trabalho para ajudar as pessoas a destravar nas vendas. Ninguém melhor do que um padre para falar sobre isso, né? Porque, às vezes, muitas travas e limitações vêm por conta de princípios religiosos, por incrível que pareça, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho também sobre isso. Então, me apresentando, para quem não me conhece, para quem é de outra cidade, para quem chegou por meio dos canais, eu sou o Frei Rogério Soares, eu sou um frei da Ordem Nossa Senhora das Mercês, uma ordem muito antiga, tem 807 anos essa congregação, faço parte dela. Nosso fundador, São Pedro Nolasco, era um empreendedor, ele era um empresário, e ficou santo, viu? Então, não é impossível o empresário ficar santo, virou santo. São Pedro Nolasco, era um grande empresário em Barcelona. E eu fundei aqui no Brasil a Pastoral do Empreendedor, em São Paulo, há 14 anos, isso 2011, nós fundamos a Pastoral do Empreendedor. E há 14 anos de pastoral, estamos em várias cidades, estamos em vários estados e dioceses. E com a Pastoral do Empreendedor, a gente vem levando a evangelização para empresários e para empreendedores. E hoje nós estamos aqui, nesse grupo, que fico muito feliz. Muita gente conhecida e outras pessoas estão conhecendo agora. E quero dar as boas-vindas a esse ciclo virtuoso de amizades que a gente vem construindo ao longo dos anos no Brasil, e ajudando as pessoas a viver a sua melhor versão de comerciante. Eu tenho produtos, eu sou um padre, mas eu sou um padre empreendedor. Esse produto aqui, esse biscoito Tetas do Frei, eu que idealizei esse produto, ele é muito gostoso, saboroso. Então, eu vendo e tenho que vender esse produto aqui, e as cocadas que eu não tenho agora, cocadas do Frei também. E em breve devo lançar em Salvador as broinhas do Frei. Então, eu sou um vendedor também. Esses produtos eles estão a serviço de um projeto. As pessoas vendem e aumentam suas rendas, a sua renda, ou gera a sua renda principal por meio das vendas. Então, eu me dediquei nos últimos anos a ensinar as pessoas a vender, sobretudo quando eu passei por Brasília. Nos meus últimos 9 anos, eu estive em Brasília, e lá, minha câmera vocês não estão me vendo, não? Minha câmera está desligada? Tô vendo normal. Hã? Eu Tá tô vendo, normal. eu tô Tô vendo, vendo. senhor. Eu tô Normal. vendo. Ok, obrigado, É obrigado. normal, Ok. filho. Tá normal, Frei, normal. Beleza, então. Então, acho que o problema é no dispositivo da pessoa. Então, eu me dediquei muito em Salvador a desenvolver esse projeto, e eu ensino as pessoas a vender. Eu ensinei pessoas a vender do zero, nunca tinham vendido uma taxinha, um palito de fósforo, nada na vida. Hoje são grandes vendedores, e eu entendi que vender se aprende. Eu não gosto dessa coisa de dom. Pode ter dom para as vendas, pode ter uma questão familiar, mas se aprende. Quando se aprende é muito melhor do que ter talento em vendas. Quando se aprende com disciplina. Então, eu tive casos assim, eu tenho vários casos, cases, mas um emblemático, por exemplo, é da Marilene. E a Marilene, ela, na pandemia, fazia diárias em Brasília, e na pandemia ela não podia entrar nas casas, não podia fazer diária. E ela me pediu uma cesta básica. Eu conhecia a Marilene já. Falei, Marilene, olha, vem cá na igreja, eu não vou lhe dar uma cesta básica. Eu vou dar esse produto nas suas mãos, e dei para ela as petas, os biscoitos, para ela vender. E não era assim ainda, eu mesmo que embalava, eu mesmo que botava a etiqueta e embalava. Na pandemia, não podia sair nem nada. E aí, ela disse, mas eu nunca vendi na vida, mas eu falei para ela, eu vou te ensinar. Enfim, a vida dela mudou completamente quando ela aprendeu a vender comigo. Completamente. Hoje, é curtar a história, depois tem vídeo sobre ela, a história dela que eu fiz, está no meu canal. Hoje, quem é Marilene? Hoje ela tem um comércio, um ponto de comércio físico. Ela se especializou em fitoterápicos, remédios medicinais, fitoterapia.
Ela vende fitoterápicos. Ela me mandou uma mensagem quando estava dando uma palestra. Frei, estou mandando uma mensagem, porque isso já faz uns 3 anos, porque a partir de hoje eu só vou viver de vendas. Aqui foi um dia feliz para mim. Só vou viver de vendas. Não vou mais fazer diárias. Não que diária não seja uma coisa boa, mas vou fazer só viver de vendas. E, de fato, isso, 2020, 5 anos, ela vive de vendas. E tem a loja própria, autoestima lá em cima, a vida dela mudou em todos os sentidos e níveis possíveis, religiosamente falando, psicologicamente. E eu tive a graça de nós somos da mesma cidade, inclusive do Piauí, e lá tem uma cidade, nossa cidade turística. Encontrei ela lá fazendo turismo na minha cidade. Eu falei, estou fazendo turismo, né? Agora eu posso. Isso é maravilhoso, né? E também a Nidinha, que hoje é uma grande vendedora, já fez viagens, fez uma grande viagem de turismo também para a Bahia, para o litoral. Tem uma pessoa que está com vendas, quer ir para Jerusalém. Então, eu entendi que as vendas nos projeta, porque nem sempre a gente consegue ascensão por meio de um trabalho que nos limita, ou um trabalho remunerado de forma de carteira assinada, mas as vendas nos permitem ir muito mais longe. E para a gente viver bem, nós temos que ter algumas coisas, né? Poder de viagem, nós temos que ter um plano de saúde aqui no Brasil e morar razoavelmente bem. Então, nem sempre um trabalho nos dá isso, mas as vendas podem nos dar, sim. E eu fui percebendo que o brasileiro ele tem muita dificuldade de vender. Um dizia para mim, eu tenho vergonha, eu nunca vendi nada, eu não sei enxergar nas pessoas, eu tenho limitações. Então, é justamente isso que me fez montar esta aula e, este ano, me dedicar um pouquinho mais às vendas, a ensinar as pessoas a vender, aos católicos a vender. E claro que eu fui buscar na história por que que nós católicos temos essas travas, temos essas dificuldades na venda, o que é que acontece com a gente, que nós católicos, sobretudo os católicos, que eu percebo, somos acanhados na hora de vender. Nós temos algumas questões históricas. A primeira é que, como a gente interpreta a própria Bíblia, que em muitos lugares fala sobre não devemos amar a dois senhores, ao dinheiro e a Deus, ou se ama um, se odia o outro, né? Então, ou é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, nós temos passagens bíblicas que foram formando também o nosso jeito de pensar em relação ao dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, né? E isso é uma primeira coisa. E eu procuro desmistificar tudo isso, essas má interpretações. Uma segunda coisa que eu fui resgatando, que levou o católico a ser acanhado em relação ao dinheiro, ter dificuldades em ter dinheiro, essa é a verdade. A segunda coisa é que na Idade Média, nós acabamos tendo um desenvolvimento da relação com o dinheiro também um pouco, vamos dizer assim, negativa, né? Se associou na Idade Média lucro com usura, como se eu lucrasse, eu estivesse praticando usura, ou ganância. Então, o lucro foi meio que demonizado. Então, havia todo um pensamento meio assim negativo em relação ao ganhar dinheiro, lucrar, como se fosse tirar vantagem em cima dos outros. Lucrar era tirar vantagem. Tudo isso, eu estou falando da Idade Média, estou falando de 500 anos atrás, que vai passando de geração em geração. Essa foi uma outra coisa. E isso explica também o sucesso do próprio protestantismo. Lutero, por que Lutero caiu das graças dos alemães daquela região lá? Sobretudo da burguesia. Porque ele disse, opa, prosperar é bênção de Deus, é graça de Deus. E aí, opa, gostamos disso, é isso que a gente quer isso. Então,
Lutero também ganhou uma grande adesão, também porque ele meio que foi rompendo tudo isso. Uma terceira coisa, eu chamaria essa terceira ponto do marxismo cultural. Depois de Karl Marx, se criou uma certa cultura e as suas ideias elas entraram na cultura com a seguinte ideia, não vou entrar em nada disso de forma aprofundada, tá? Com a seguinte ideia, aquele que cresce é porque alguém ficou pobre para ele crescer. A quem fica rico, alguém empobreceu para ele ficar rico. Quem cresce é porque explora a mão de obra trabalhadora. E aí, imagina, associada... E na Igreja Católica, esse marxismo, essas ideias entraram muito forte, sobretudo na década de 70, ali em diante, muito forte. E o latino-americano, de forma geral, tem essa coisa, aquele que cresce, aquele que... Então, crescer é como se fosse quase uma contravenção. É como se eu fosse um bandido que explorei alguém para eu crescer. E ninguém quer ser isso. Ninguém quer tirar vantagem em cima de ninguém, ninguém quer crescer em cima de ninguém. Então, esses três momentos históricos talvez tenha formado ou forjado o jeito católico de ser. São essas três coisas, né? E a gente talvez tenha criado uma relação pouco amistosa com o dinheiro, com tudo isso somado. E aí eu costumo dizer para as pessoas do meu ciclo, né? Eu digo assim, eu sou frei consagrado, fiz voto de pobreza, mas gosto de dinheiro. Então, eu já digo para vocês, eu gosto de dinheiro. Porque se eu não gostasse, eu não faria nada nessa vida, tá? Tudo que eu faço tem que ter dinheiro na frente. Tem meu carro para ter gasolina para visitar os doentes, tem que ter gasolina, para botar gasolina tem que ter grana. Para fazer reforma tem que ter dinheiro. Para fazer viagens, para, enfim, para evangelizar. Então, eu não tenho problema nenhum com dinheiro, tá? Já para dizer para vocês, já de início. E a gente precisa, então, fazer toda uma reelaboração dentro de nós e nos perguntar, qual é a minha relação com o dinheiro? Essa pergunta tem que ser feita. É você que faz para você mesmo. Qual é a minha relação com o dinheiro? Como é que eu lido com o dinheiro? O que é o dinheiro para mim? Porque o que é o dinheiro para você é como vai ser ele dentro do seu bolso. Se você tem dentro de você a ideia de que, por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, o que acontece? Eu vou ficar liso o tempo todo. Isso explica porque muitas pessoas ficam lisas o tempo todo. Porque dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Eu quero ser limpo e quero ser feliz. Logo, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser nem limpo nem feliz. Logo, eu me endivido. E a melhor forma de ficar lisa é dever. Se a pessoa está sempre lisa e sempre devendo, talvez esteja na base uma hostilidade inconsciente ao dinheiro. A pessoa chegou no começo, recebe o dinheiro no começo do mês, já não tem mais nada. É claro que as próprias condições do país também levam a gente a não ter nada, ou a nos endividar. Eu tenho uma frase que eu digo aqui no Brasil, é o seguinte, parafraseando Descartes, René Descartes, filósofo, que dizia, penso, logo existo, aqui no Brasil é devo, logo existo. É como se eu tivesse que dever para existir. Devo, logo existo. Então, tem muitas pessoas endividadas e talvez a base seja a sua relação com o dinheiro. E tem também relação de parentes também, como eu fui criado. Eu acompanhei uma pessoa onde ela não se desenvolvia economicamente, porque no honrar pai e mãe, se ela superasse os pais e o pai e a mãe financeiramente, ela estava desonrando o pai e mãe. Impressionante. Só que isso é real. Inconsciente. Até a gente descobrir isso, foi escavacando, indo, até eu entender com ela, ou ela entender com as minhas perguntas, que era isso. Vocês percebem que na base religiosa,
na nossa base religiosa pode estar como me relaciono com o dinheiro. É isso que eu estou querendo dizer nesse primeiro momento. E que a gente leva isso muito a sério. Se a gente não supera isso, talvez eu nunca vou ter dinheiro no bolso. E dignidade, cidadania, é dinheiro no bolso. Tá? Dignidade, cidadania é dinheiro no bolso. Isso é básico para todos nós. Então, assim, a primeira coisa que eu quero levar vocês a refletir é olhar para vocês mesmos nesse primeiro dia do ano. Qual é a minha relação com o dinheiro? Tentem responder estas perguntas. E aí, cada um tem os seus motivos e tal. Mas se eu tenho na base uma relação, uma visão negativa do dinheiro, logo eu não vou ter o dinheiro. Outra coisa que a gente, nós católicos temos sempre a ideia da caridade, de fazer o bem, de não ter a vantagem, como disse, nós recebemos essa carga lá da Idade Média, não ter a vantagem em cima de ninguém. Às vezes a gente não sabe precificar o nosso talento, o nosso serviço. E quando isso acontece, eu vou perecer, mesmo sendo o melhor profissional. Uma vez eu estava dando uma palestra em Goiânia, chegou uma moça, depois da palestra, e disse, Frei, eu sou a melhor fisioterapeuta da cidade. Não consigo ir para frente. Todos os meus colegas estão bem de vida. Eu tenho certeza que eu faço a melhor fisioterapia. Eu faço o melhor atendimento, mas não consigo ascensão, não consigo ter dinheiro nem para o final do mês. Isso é angustiante. Eu falei, meu Deus, então vamos lá. A gente começa a fazer algumas perguntas, enfim, o que ela tinha? Ela não sabia precificar, ela sempre cobrava abaixo do mercado, ela sempre, sabendo a situação das pessoas, cobrava sempre aquém do que poderia ser cobrado, no afã de querer ajudar as pessoas. Eu falei, olha, primeiro ajude você e a sua empresa. Você é responsável pelo bom funcionamento da sua empresa. Sua primeira responsabilidade é que a sua empresa seja lucrativa, que é o seu negócio, você é MEI. Então, esse é o seu primeiro compromisso. Se você quiser fazer caridade, aí na hora eu dei essa saída para ela, se você quiser fazer caridade, você abre uma vaga social todo mês e faça de um senhorzinho, de uma senhorinha, dentro da vaga social, você atende a vaga social. Mas os outros você vai cobrar segundo a sua capacidade, o seu talento e o seu tempo de estudo, que você passou foi 4, 5 anos na faculdade. E aqueles que não puderem pagar o seu preço, eles têm que buscar fazer em outro lugar, pleitear uma vaga na prefeitura. Porque você precisa comer e precisa ter uma empresa rentável até para você bancar a sua vaga social que você abriu no mês. Então, assim, a primeira caridade que tem que fazer é sendo honesto com o meu empreendimento, o meu negócio. Então, é isso que eu preciso. É óbvio que isso também não vai me levar a ter preços exorbitantes, mas dentro daquilo que é cabível, sim. Nós, durante esse momento, nós vamos ver isso. Um segundo caso que, para mim, foi muito emblemático nessas minhas andanças, foi uma pessoa em Brasília, uma jovem mãe, que tinha uma empresa de cerimonial, casamento, né? E ela fazia cerimonial para casamento, e sempre apertada, e sempre endividada. Eu falei, menina, o que é que acontece? Fiquei angustiado, né? O que acontece com você? Você é uma católica, você sabe tudo de igreja, então você é a melhor cerimonial, porque você vai agradar o padre, porque você entende do altar, das coisas. Tem cerimonial que deixa a gente de cabelo em pé, porque não entende nada, desrespeita. Quando você faz um casamento com a gente, você faz tudo bacana. Por que você não vai para frente? Ela me contou, falei, olha, acontece só para você entender. Veio um casal fechar comigo um casamento. E eles disseram que era o sonho deles, que queriam um casamento bonito na igreja, o sonho da noiva, coisa e tal, falaram. E ela deu o preço. Quando ela deu o preço, ela disse, mas nós não podemos pagar isso, nós não conseguimos. Ela começou a
se compadecer do casal, tira isso, tira aquilo, tira aquilo. O certo é que fez o casamento quase a preço de custo, até perdendo. Fez o casamento belo, maravilhoso, lindo, maravilhoso, realizou o sonho do casal. Quando foi 2 dias, ela entra no Instagram do casal, onde que o casal estava em lua de mel, Cancún, num hotel 5 estrelas. Eu falei, olha aí, tá vendo? Você não valoriza o seu trabalho, os outros ganham em cima de você e você perde sempre. Tá? Então, assim, um panorama geral de como é o perfil do católico que entra em negócios e não sabe fazer negócio, não sabe, sobretudo, vender ou fechar negócios, né? Agora eu vou entrar aqui nos meus slides. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Já pode fazer também agora. Não, a gente consegue, a gente segue. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, Cláudia diz que faz. Faz sentido o que eu estou dizendo. Aline faz, João Paulo, disse, opa. O Anderson aqui, eu quero agradecer o Anderson que também me assessora aí. Anderson, faz sentido, né, Anderson? Já... Faz sentido. Frei, eu só vou usar uma ilustração aqui que aconteceu comigo. Como a gente abriu um espaço para eventos, chegou uma cerimonialista, queria fazer um casamento social. Aí eu vi, né, o que ela queria, a intenção, né, eu digo, não, traga os noivos, a gente vai conversar, vamos ver o que eu posso ajudá-la, né. Aí, na hora que os noivos chegaram, começaram a falar, o casamento social era para 100 pessoas. Aí, a gente chega naquele momento assim, como? Um casamento social? Eu imaginei, né? Nós imaginamos que um casamento social seria assim para família, né? Uhum. Até 20 pessoas, é isso que eu poderia. Daí eu fiquei imaginando, imagina um buffet num casamento social para 100 pessoas. A música para 100 pessoas, na recepção, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar, né? E conversar realmente com as pessoas para a gente não ter prejuízo, né? Porque não é um social, né? Uhum. É verdade. Nós não podemos fazer social com o nosso trabalho, porque senão você afunda o seu negócio, nem você e nem eles vai ter. Então, todo mundo perde. Né? Também foi perguntado aqui como fazer para precificar. Tem um slide que eu explico como fazer para precificar, tá? Vamos lá. Agora, tela aqui. Tela inteira. Eu vou compartilhar para aparecer meus negócios aqui. Vamos lá. Estão vendo aí a tela de apresentação? Sim. Ok, então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, calma aí. Eu mexi aqui agora. Calma aí que eu fiz alguma coisa aqui que não deu certo, não. Só clicar ali embaixo no PDF que já volta como precificar. Frei. Não isso precisa. aí. Ok. Ok. Vamos lá. Então, como vender mais sem perder a alma? Uma visão cristã sobre vendas, dinheiro e fé. É mais ou menos isso que eu vou tratar aqui com vocês. É o conflito interior com as vendas. Eu mais ou menos já falei para vocês desse conflito interior que nós temos e é um conflito que precisa ser superado. E se supera com autoconhecimento, fazendo as perguntas certas ou com a ajuda de alguém, com alguém que possa também te abrir a mente para te desbloquear, te destravar, enfim, o que essas linguagens que o pessoal usa aí tem sentido. Destravar, desbloquear, permitir, tem sentido essas coisas que eu vejo alguns coaches falando por aí. Você tem que fazer isso para poder passar para a fase de se abrir para que as vendas aconteçam e você consiga juntar dinheiro. Eu já digo para você já agora que prosperar tem a ver com dinheiro guardado. Se a gente não consegue guardar dinheiro, ter dinheiro guardado, uma reserva, também a gente não consegue prosperar, tá? Já digo isso E se você tem problemas negativos com o dinheiro, uma relação negativa com o dinheiro, você não vai ter dinheiro guardado, porque ter dinheiro guardado vai afetar a sua visão de felicidade, de amor,
caridades, enfim. Então, esse conflito interior deve ser superado. Desafios do empreendedor, como vendedor. O medo do chato é uma das coisas que existe bastante. Resistência em prospectar por receio de ser invasivo ou inconveniente. O católico, ele pensa muito sobre sobre eu estou sendo invasivo, estou sendo inconveniente, e isso se torna um limitador. Eu não ofereço meus amigos, eu tenho vergonha de oferecer, olha só. Ou por limitações outras, ou por medo de ser chato, inconveniente. Culpa ao cobrar, sensação de que o lucro é ganância, dificuldade em precificar o próprio talento. Você já pensou isso? Como eu precifico o meu talento? Porque o seu talento é algo abstrato, mas ele é real. Você consegue ajudar pessoas com o seu talento, resolver problemas com o seu talento. E como você precifica o seu talento? É a pergunta que eu faço também. A trava invisível, o resultado é um negócio que não cresce e um profissional que sofre. Então, há uma trava invisível, faz com que o resultado, esse negócio que não cresce, e um profissional que sofre. Nós temos uma trava invisível que precisa ser também conhecida, né? Deus e o mundo do trabalho. Como é que funciona Deus e o mundo do trabalho? Realmente Deus estaria a olhar o meu desempenho no mundo do trabalho e está medindo o que eu faço? Como é que é isso? Como é que é o olho de Deus sobre mim? Isso também conta bastante, né? Então, a multiplicação como missão. Em Mateus 25, nós temos a parábola dos talentos. Como é que Jesus interpreta essa parábola, né? Então, Deus elogia quem multiplica o que recebeu, não elogia quem enterra por medo ou insegurança. Então, pelo contrário, quem enterra por medo ou insegurança, esse daí é execrado, é descartado. O lucro justo é fruto da boa administração da graça. Então, aqueles que lucraram, que fizeram render os seus talentos, esses foram elogiados. Vem para cá, benditos do mundo, vem para cá. Vocês foram fiéis no pouco, eu vou confiar mais. E é verdade, quando você é fiel no pouco, vai crescendo as oportunidades. Quando você faz bem feito o pouco que você tem. Então, Mateus 25, para mim, é um evangelho assim, emblemático, muito interessante, né? Fazei tudo de coração, como está em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. Inclusive vender. Inclusive vender. O trabalho e o lucro são caminhos de santificação quando vividos com justiça e retidão. Gente, olha só. Essa frase aqui eu coloquei de propósito para dizer: o trabalho e o lucro são caminhos de santificação. Mas, padre, como é que pode? Então, o trabalho e o lucro são caminhos de santificação quando vividos com justiça e retidão. E aí eu quero que vocês conheçam, para a alegria nossa, um beato que foi beatificado agora, recentemente, em Roma, o beato Henrique Scholl, um argentino grande empresário, que vai estar nos altares do Senhor. Eu vou ser o primeiro a ter uma imagem de Henrique Scholl, um grande empresário italiano, e o livro dele no Brasil, eu que fiz o prefácio. Existe um livro já da história dele aqui no Brasil, em português, e eu fiz o prefácio do livro, fiz o lançamento aqui no Brasil, e olha só, ele se santificou dentro do negócio, tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. Pronto, esse versículo já resolve tudo. Dinheiro, servo, não senhor, basta você entender isso. O dinheiro é servo e não o senhor da sua vida. Qual é o grande mal, gente? Quando o dinheiro se torna o senhor da minha vida. E em muitos casos se torna assim. Você vê pessoas envenenadas pela ganância, pessoas que estão completamente dominadas, mas aí já é o adoecimento da alma pelo transformar o dinheiro como seu senhor, como se transforma também uma pessoa no seu senhor, um amor no seu senhor, como se transforma uma amizade. São muitas coisas, não é só o dinheiro que é transformado no senhor. O dinheiro acontece realmente muitas vezes. Quando você entende que dinheiro é servo, pronto, resolveu. Resolveu. Então, hierarquia de valores. Primeiro, Deus. Pronto. O centro de tudo, a motivação primária de cada ação comercial. Você colocou Deus em primeiro lugar, saiu de casa, Deus, Senhor, o dia é teu, quero viver segundo os teus mandamentos, guia-me.
Deus em primeiro lugar. Segundo, as pessoas. O próximo a ser servido. O cliente como imagem e semelhança de Deus. Você vê o seu cliente como imagem e semelhança de Deus, alguém que precisa também ser olhado, ser visto como pessoa. Terceiro, o dinheiro, o instrumento, o meio necessário para sustentar a missão, para sustentar a casa, a família. E em 1 Timóteo 6,10, está lá, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o que diz o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo a si mesmo. Então, quando você vive já bem o primeiro mandamento que Jesus Cristo ensinou, nós não vamos ter esse amor exclusivista ao dinheiro. A raiz dos males é o amor ao dinheiro. Vender é um ato de amor. Quando você entende que o dinheiro, vender é um ato de amor, gente, isso aqui, para muitas pessoas, é impensável. Meu Deus, vender é um ato de amor. Quando eu vendo uma peta dessa aqui, gente, ó, é uma alegria para mim. Estou vendo qualidade. Eu sei que essa peta aqui, ela não ofende a saúde, ela tem moderação de sal, ela tem poucos ingredientes, é polvilho e ovos apenas. Ela é um produto saboroso e ainda tem uma destinação social. Então, eu não quero vender muito, já estamos em muitos comércios. Nós estamos em 3 redes em Brasília, nas maiores redes de supermercado de Brasília, nós estamos. Agora em Jataí, entrei na rede principal de Jataí, de supermercado, e vamos entrar mais. E as crianças amam esse alimento aqui. Alimento natural, assado, torradinho, não contém conservantes. Quando eu vou falando desse produto que ele é delicioso, lembra a nossa infância, quando a gente comia aquele biscoitinho na casa de vovó, cafezinho gostoso, as pessoas começam a salivar esse biscoito, começam a salivar. Quando elas começam a salivar, não tem outra, a venda é feita, tá? Mas eu estou vendendo porque eu sei que é um produto que alivia a fome. É melhor comer isso aqui do que comer um embutido enlatado, entendeu? Então, vender é um ato de amor. Vender é diferente de enganar ou manipular. Enganar e manipular é outra coisa. Vender é igual a servir alguém com o que tenho. Encontrar uma pessoa, ouvir uma necessidade, oferecer solução justa. Quem estiver anotando, anota isso aí. O que é vender? Encontrar uma pessoa, ouvir uma necessidade, oferecer solução justa. A nova definição, vender pode ser um jeito concreto e prático de amar o próximo no mercado. Não tenho dúvida disso. O exemplo de Jesus, antes de falar, escutar. O caso da samaritana, que está em João 4, ele pergunta e escuta. Ele começa a perguntar. Depois ele escuta a samaritana. O cego de Jericó, Lucas 18, 41. Jesus Cristo pergunta, o que queres que eu te faça? Aí ele escuta. Se Jesus, que sabe tudo, pergunta, quanto mais nós devemos ouvir nossos clientes. Estou entrando aqui já numa parte prática. Quem vende deve escutar mais. Tem que deixar deixar a pessoa falar. Você escutar, ouvir, por meio de perguntas, e aí você deixa aquela pessoa manifestar o seu desejo, aquilo que ela precisa, a sua dor, você escuta, e você escuta. A venda vem depois. Abrindo o coração do cliente. E tem algumas perguntas que você pode fazer para abrir o coração do cliente. O que está sendo mais difícil para você nessa área hoje? Tem essa pergunta aqui, gente, mas pode ser de acordo com o que você faz. Mas perguntar, o que está sendo mais difícil para você nessa área hoje? Se isso estivesse resolvido, o que mudaria na sua vida? Você leva a pessoa já para a solução. Você pergunta, se isso estivesse resolvido, o que mudaria na sua vida? Você colocar a pessoa na cena da solução e faz com que ela imagine que, tendo a solução daquela dor, ela vai estar em que patamar? E quando você abre a imaginação da pessoa e ela se vê lá na solução, na resolução, você já está num caminho bem andado, né? O que você já tentou fazer e não deu certo? Aí você entende as frustrações dela com outro tipo de soluções para aquela dor. A regra de ouro, resuma o que ouviu antes de oferecer o produto. Aí quando você faz as perguntas, você ainda faz um resumo. Você vai dizer, pelo que entendi, hoje você está
Você repete as coisas que ela disse para você. Ela se sente escutada. Olha aí, uma ótima técnica para quem vende. Integridade na oferta. Seja vosso sim, sim. Nada de promessas impossíveis. Evite exageros comerciais. Linguagem simples e honesta. Vamos lá, um modelo pitch aqui. Você pode dizer, eu ajudo pessoas assim, assim, assadas, você fala do público, a resolver esse e esse problema através desse serviço. É na hora que você está caminhando para fechar a venda, você vai dizer às pessoas, o público que você atende, os problemas que você resolve e como você resolve, e aí você apresenta o seu serviço, a maneira que você resolve, ou o seu produto, né? Estou falando de serviço, mas produtos, enfim, cada um vai colocar dentro daquilo que se faz. O valor do preço justo. Aí quem perguntou sobre precificação, gente, a precificação tem que entrar, a primeira coisa, custos. Ingredientes, ferramentas, energia, imposto. Tudo isso é custo. Essa margem aqui, ela tem que ser bem calculada, porque quando você for calcular o preço do seu serviço ou do seu custo, a primeira coisa é isso aqui. Se eu faço bolos, ingredientes, ou qualquer outra coisa. Se eu faço serviço, minhas ferramentas custaram quanto? A energia que se usa, tanto a minha como a energia de gás, de luz, os impostos, tudo tem que entrar aqui em custo. Aí você coloca lá todo o seu custo no caderno. Depois o talento, seu tempo de estudo, experiência, dedicação, vale quanto? Você tem que precificar. Bota o valor lá. Aí vai botar lá. Mercado, a realidade de quem compra e a concorrência ética. Você vai ver lá na concorrência e a realidade de quem compra, mais ou menos, você também calcula um valor aqui. Bota lá na frente. Valor. O quanto a vida do cliente melhora com sua ajuda. É o valor que tem o seu serviço, o valor que tem o seu produto. Ou seja, eu vou resolver um baita problema, eu vendendo esse produto, eu vendendo esse serviço. Quem vende casa, a pessoa vai sair do aluguel. Nossa, é uma solução. Eu sei que a Cibele aqui vende, trabalha com imobiliária, oferece casas, em Cibele. Então, você tem que fazer com que a pessoa vislumbre a solução do problema dela, sair do aluguel, ter a casa própria, ter um apartamento, e esse é o valor, essa satisfação em resolver o problema dela estar numa casa, é o valor. Tem isso, custa também. Aí você, depois de tudo isso, você vai tirar o valor do produto, e na escala que você vai vender para cobrir todos esses custos aqui. Para poder você pagar o custo e ter o dinheiro para sua casa, para sua família, e ir para o lucro. Sabendo que o lucro não é todo da pessoa, né? O lucro é da empresa, não vamos confundir as coisas. Tem pessoas que aumentam o padrão de vida com lucro. Aí esse é um desastre, que aumenta o padrão de vida com o lucro da empresa. Você tem que aumentar o padrão de vida com o seu prolabore, com o que você estipulou para você no mês, não com o lucro da empresa. Você fala a empresa, eu costumo dizer que a pessoa rouba a empresa quando ela cresce padrão de vida com lucro, e não com o seu prolabore. Mas esse aí a gente pode falar melhor depois. 5 passos para vender bem. Primeira coisa, conexão, que é o acolhimento humano. Básico para qualquer vendedor, qualquer ser humano. Escuta dores e desejos. Você escuta as dores e desejos da pessoa. 3, proposta. Aí você vem com a solução. Clareza, responder dúvidas e, por fim, o convite. Sim ou não. Convite de ter o seu produto ou o seu serviço, sim ou não. Mas você tem que seguir esse passo a passo aqui. A rotina do empreendedor santo. Oração antes de iniciar o trabalho. Breve oração antes de conversas difíceis. Exame de consciência ao fim do dia. Isso aqui é básico para quem sai para vender, que tem que vender, né? Prosperidade é missão, não apenas status. Prosperar é missão. Você tá vendo que tem umas frases fortes aí que a gente fica desconcertado. Meu Deus, prosperar é missão. Sim, gente. Eu costumo dizer que se você trabalha bem no seu negócio, seu empreendimento, essa já é a sua missão. Uma missão maravilhosa de resolver problemas, de resolver dores. É uma missão de Deus, divina. Vender é algo divino, vender é de Deus. Vender de Deus. Não apenas status. E aí eu proponho aqui uma pequena oração do vendedor, né?
essa oração do vendedor. Senhor, ensina-me a vender com verdade, negociar com justiça e usar toda a prosperidade para o bem, que cada cliente seja visto como um filho amado teu, e que meu trabalho seja caminho de santidade. Amém. Vender com fé, servir com amor. Espera aí. Pronto. Então, eu fiz uma apresentação rápida, mas vocês são inteligentes, captam a essência da coisa, não precisa ter muita explicação. Eu sempre, quando vou ensinar as pessoas a venderem, eu faço esse passo a passo. Eu dou esse treinamento, mas uma regra de ouro que eu vou dizer para vocês aqui, entregar para vocês, eu falo para os meus alunos lá, que eu estava em Brasília, né? Eu digo assim, gente, é o seguinte, eles têm um produto na mão, como esse daqui. E aí você estabelece a meta que você precisa. Eu preciso vender 20 pacotes desse por dia para eu ter um salário X. Por exemplo, eu tinha mais ou menos a conta disso aqui. Se a pessoa vender 20 pacotes por dia, no mês ela pode ter de lucro R$3.600. Vendendo 20 pacotinhos desses por dia. Era mais ou menos isso que eu tinha lá de... né? Bem, se eu tenho que vender 20, para eu estar bem, para eu estar razoável, eu tenho uma meta de 20 pacotes por dia, então vamos lá. Se você tem que vender 20 pacotes por dia, se prepare para oferecer para 100 pessoas. Tenha disposição para oferecer pelo menos para 100 pessoas. Tem dia que vai ser melhor, tem dia que vai ser mais difícil, mas 100 pessoas no mínimo. Se você tem que abordar 100 pessoas, então, para vender 20, então você vai ter quantos nãos? 80 nãos. Vendedores, vocês estão preparados para 80 nãos e 20 sims? Então, vocês estão preparados para 80 nãos? Bem-vindos ao time de quem sabe vender. Agora, quem se desestimula no primeiro não, meu amigo? Quem acha que o primeiro não tem a ver com você? Quem é inseguro e acha que o primeiro não a pessoa não foi com sua cara, desista da venda, tá? Só que você teve 20 sims. Você não queria vender 20? Então, pega seus 20 e fique feliz até com os não que você teve. Agradeça. Abraço. Regra de ouro. Vender é oferecer. Tá bem, gente? Então, tem muitas coisas que se pode ensinar em vendas. E pensando nisso, e também para colaborar com esses projetos aqui, eu fiz um curso, né, bem vasto, online, gravado, sobre tudo que eu falei, só que de forma muito mais detalhada e cheia de exemplo e com mais tempo, assim, para falar. Mas eu queria abrir aqui, antes de eu falar desse curso, para perguntas, né, se faz sentido o que eu falei, se... ou perguntas, eu queria abrir para pergunta também, porque com a pergunta, a gente também consegue ajudar muita gente. João Paulo, que é daqui de Jataí, grande vendedor, né? Pode abrir o microfone, João Paulo. Frei, eu estou tentando relacionar, porque o meu negócio é agro, né? Então, sempre agora, de um tempo para cá, a gente está conseguindo fazer fazendo isso aí, porque como a gente não tem como precificar o nosso negócio, porque o mercado é que impõe os valores, assim, então, né, eu consegui agregar no meu negócio, é como se fosse uma venda, tipo assim, parte da produção destinar para semente, então fazer uma parceria com essas empresas grandes, né, que a gente acaba ser cooperante para essas companhias para poder fazer semente. Então, estou procurando fazer isso. E um outro negócio de vendas também, que é interessante no nosso negócio, eu estou até animado aí, que está tendo um projeto tão interessante, são sojas que não sejam transgênicas. Sojas sem transgenia nenhuma, né? Sem tecnologia de transgenia para poder agregar, porque eles pagam aí 15% a mais no mercado atual.
certo? E para a semente, eles pagam o valor do grão, que viabiliza para a semente mais 10%. Então, é o que eu estou fazendo, né? Uhum. E futuramente, como a gente mexe só com matéria-prima, e eu planto girassol também, existe um mercado de confeiteiro, que não é fácil, mas vamos caminhar a fazer esse exemplo que você falou. Sim, a gente vai ter que oferecer para muita gente, porque eu ofereci para pouca gente, é porque é uma cultura que depende bastante de Deus, sabe? Das coisas aí. Então, nós estamos vendo o mercado para ver se consegue oferecer para mais gente, mas foi muito legal. Bacana Uhum. que a gente vai tentando, porque como existe venda de cada negócio, então eu tentei relacionar com o agro, né? Isso. Mas é isso aí, a gente tem que partir para isso mesmo. A outra coisa que eu queria saber, se esse slide da oração, essa último slide, tem como o senhor partilhar com a gente, compartilhar? Claro, com certeza. Partilha até Uhum. todo o slide, eu partilho até tudo. Eu posso Ah, tá. mandar. Depois me manda uma mensagem, quem quiser, eu partilho. Então, João Paulo, é uma coisa que você falou interessante, porque você vende commodities, né? Então, o mercado é quem determina coisa e tal. Mas você deu um testemunho, você está buscando diversificar e ter outros segmentos, né? Então, parabéns. Fantástico, mas sobretudo relacionamento com Deus e com as pessoas. Vender é se relacionar bem, né? Eu falo isso também mais a longo no curso que eu gravei, eu falo isso mais. Também, Cristiane, levantou a mão aqui, pode falar. Sim, Cristiane. Frei, a gente tem um produto maravilhoso, primeira linha, extremamente qualidade. Eu só não sei vender. Por isso nós estamos aqui. O que é que você vende? Arte sacra. Arte sacra. Nós estamos no melhor momento para a arte sacra de todas as épocas no Brasil. A arte sacra no Brasil está vendendo muito. Inclusive, é um ótima para quem quer um negócio aí para girar isso aí. Então, vamos lá. Você tem um bom produto e não sabe vender. Por isso nós estamos aqui, para aprender. E vender é oferecer. Por exemplo, um pizzaiolo que numa pizzaria se tornou um grande pizzaiolo, ele faz a melhor pizza, ele resolve sair da pizzaria e abrir a pizzaria dele. Naquela empresa ele fazia a melhor pizza, e ele faz a melhor pizza. Só que não adianta fazer a melhor pizza. Se ele não vender a melhor pizza, não vai girar o negócio dele. Então, o que eu digo para você, arte sacra é o que está em alta. Então, oferecer, mostrar o produto. Quer vender 10 peças por dia? Então, abordar ou tentar chegar em 100 pessoas num dia, para você vender as suas 20 peças, sei lá, ou a sua meta. Então, é isso. Entender, superar os acanhamentos, as vergonhas, e perseguir a meta de venda, tá? É fundamental. Charlene. Freio, você disse uma coisa muito importante, a questão da oferta. Eu estou entrando no ramo de venda de equipamentos hospitalares, né? E eu fiquei frustrada porque eu tentei uma venda e a venda não foi concluída. Fiz o meu máximo para essa venda e essa venda não ocorreu. Mas olha o que você disse, 80 ofertas, assim, para 20 vendas. Então, a gente tem que trabalhar essa mente para não se frustrar antes de ter a caminhada, né? Tem uma jornada para isso, a questão da oferta. Inclusive, eu estou para comprar um produto seu, né? Então, Sim, tô aqui, a gente vai marcar essa consulta. você tem que insistir um pouco mais, que eu sou um comprador meio chato. Eu já Então, vou desenvolver as técnicas de venda. você tem que insistir, não dar um time muito grande, senão a pessoa acha que você meio que desprezou nessa ideia e tal. Então, o vendedor tem que ser um pouco mais ágil e mais presente. Ele está querendo resolver um problema, não está sendo inconveniente. Então, às vezes, não tem medo de estar sendo inconveniente. Uhum. Então,
É isso. Como para a Cristiane também, ela tem que entender que o produto dela vai trazer paz para a família, vai trazer algo bom, é um símbolo religioso, vai abençoar o lar, abençoar a casa. Então, é algo positivo, né? Então, é isso. Vamos lá. Anderson. Tudo bem, Frei, sua bênção. É mais para acrescentar, no caso, o pessoal tem muita dúvida de venda, e sendo mais específico nessa parte de arte sacra, né? Quem trabalha muito com imagem, arte sacra é uma imagem, né? E uma forma de venda, mesmo no Instagram, podemos dizer, muito forte em venda. Então, praticamente a venda meio que feita pela imagem que já é bem feita, até o quê? Tirar uma boa foto, tirar uma boa qualidade de foto, fazer uma filmagem de melhor qualidade, que a pessoa já vai vir bem interessada, entendeu? É mais ou menos um gatilho de venda, e sendo mais específico, quem vende por imagem, entendeu? Maquiagem, uma coisa também por imagem. Então, vendo esses detalhes, você consegue até facilitar a sua venda, e a pessoa vem bem preparada até mesmo para comprar. Cristiano, você tem ponto físico ou vende em casa? O microfone. Abrir o microfone. Perdão. Eu tenho um ateliê, a gente montou um ateliê em casa, na sala de casa, a gente fez uma fábrica em casa. Então, você precisa, como o Anderson falou, explorar muito o Instagram e tentar ter parceiros, pessoas que tenham seu produto na mão e venda nas suas casas também. Você ter pessoas e boas fotos, boas imagens, bons vídeos com música, enfim, para que as pessoas elas sintam ali atraídas para o seu produto, né? Rosália, aqui, Ricardo. Frei, uma questão assim, como desconstruir essas travas que a gente trouxe da vida toda. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade com a parábola dos talentos, né? Para mim era... Toda vez que eu ouvia, eu saía muito triste por causa da parábola, né? Então, é algo assim que vem da vida da gente, né? E não é muito fácil desconstruir, né? Não sei se para as pessoas que estão aqui, se isso também interfere, né? Essa desconstrução de algo que a gente construiu uma vida toda, que a gente ouviu uma vida toda, né? Que dinheiro era sujo, que dinheiro não traz alegria, que dinheiro não cresce em árvore, né? Se quando eu pedi alguma coisa, dizia dinheiro não cresce em árvore, né? Mas não dava Mas, o olha, caminho. Essa é a parte mais difícil. É difícil mesmo, porque, como você disse, são anos com essa mentalidade cristalizada dentro da gente. Dar o passo não é fácil, tá? Mas eu digo, é contar com pessoas, com Deus, e quem puder, com um profissional, pedir a Deus essa cura com um profissional, processo de autoconhecimento, repetir novos hábitos. E quando você começa a repetir novos hábitos, bem, eu sempre fiz assim, assim, isso me limitou. Aí você faz novos hábitos, repete novos hábitos, e aí você vai entendendo que agora você quer caminhar daquela maneira. E a sua mente ela vai construir, vai entendendo que você está numa nova fase, um novo momento. Por isso que a gente precisa, tem que suar a camisa, eu preciso repetir. Eu tenho vergonha de vender, eu tenho acanhamento, tá cristalizado em mim, mas eu vou vencendo e vou fazendo, oferecendo, eu vou praticando vendas, eu vou me superando. Daqui a pouco, como no caso da Marilene, da Nidinha, hoje elas são apaixonadas por vendas, e um dia não foram, mas porque elas insistiram, foram fazendo, né? Então, é um pouco assim, é um caminho, mas vale a pena percorrer. Quando a gente entende qual é a nossa maior trava, já está muito bom. Já é um ponto de partida excelente, né? Excelente. Teve uma pergunta aqui no chat também que eu achei interessante. A Mireles tem grupos de empreendedores pastorais? Temos grupos em algumas cidades, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que eu acompanho empresários do Brasil todo, que é chamado Católicos com Propósito. Quem quiser entrar nesse grupo, manda uma mensagem para mim que eu acrescento nesse grupo. A Nida trabalha com produtos que evangelizam, né? Produtos religiosos aí, aqui na cidade, já está aí.
Mariana, uma sugestão para a Cris é oferecer a arte para a exposição em eventos pontuais, junto a parceiros, como composição de um ambiente. Olha, e outra ideia, Cris, aí para você aí, Cristiane. Parcerias, onde todo mundo ganha. Em eventos, o seu produto, Cristiano, eu vou dizer uma outra coisa, né? Não dá tempo de dizer tudo aqui. É um produto que se compra por impulso, não por necessidade, tá? Se compra por impulso, querida, ele tem que ser visto. Se ele não for visto em algum lugar, não vai se vender. Arroz e feijão, quando acaba, eu tenho que ir no mercado comprar. Então, o impulso é a fome, eu sou obrigado. Agora, arte sacra, ninguém precisa para viver, não, tá? Então, a pessoa tem que passar e ver, ela tem que estar no evento e ver, tem que estar no Instagram e ver, é a compra por impulso, e não por necessidade. Então, isso é importante saber. Gente, olha só, que maravilha, muito bom, tenho certeza que aqui muitas coisas já mexeu dentro de vocês, e, como eu disse para vocês, a Mari colocou aí, Mari, é o Instagram do meu grupo, né? É do grupo do Frei. Então, beleza, tá aí o Instagram. E eu vou pedir também o Anderson para colocar o link, se ele tiver fácil, do curso que eu gravei, que ele tem a finalidade de resolver o problema das pessoas, é um curso em 7 aulas de 22 minutos cada uma, eu, né, expondo, falando sobre vendas, tudo que eu falei, só que de forma muito detalhada, e eu acho que no final das 7 aulas, muitas travas vão cair, porque é uma terapia comigo, a pessoa vai ficar 7 encontros de 22 minutos cada um, e além, é um curso com um valor muito acessível, claro, que eu fiz para fomentar os nossos projetos, eu pensei assim, gente, eu não quero só pedir doação, eu vou oferecer algo, quando a pessoa compra, ela, além de ter uma solução para o problema dela, eu tenho uma solução para os problemas do meu pessoal, que eu ajudo a empreender, né? Então, com esse produto, que inclusive está em lançamento, que se você coloca lá no cupom a palavra lançamento, é lançamento, né, Anderson? Vai ter um desconto ainda, porque para hoje... Exatamente. Lançamento, sem cedilha, lancamento. Lancamento. Bota lá que ainda tem esse desconto que faz no cartão, dá para todo mundo participar desse curso, mas no grupo eu posso ainda dando mais dicas, enfim, fazer mais momentos assim, tá? Eu também tenho um grupo Emagreça Rezando, porque tem meus livros, né? Nem falei dos meus livros, não estão aqui, deve estar por ali. Eu tenho um livro para empreendedor, tá, gente? Quem quiser procurar meu livro para empreendedor, o nome do livro é Deus é Rentável. Ser de Deus é Rentável, é o nome do livro que eu tenho. E tem um livro Emagreça Rezando também. Então, por esse link aí, Anderson, por esse link, que eu posso mandar também no WhatsApp de vocês, Sim, você tem acesso a esse curso completo, aí é uma terapia, quase, onde eu falo. Alguém me disse que já fez 3 aulas, que já está com o curso, mas não sei se está aqui a pessoa. Se a pessoa que fez já começou o curso, se está aqui. Ela mandou uma mensagem para mim, já estou na 3ª aula. Já tem umas pessoas que já estão com o curso, já estão fazendo o curso, aí a pessoa assiste, volta de novo, enfim, acho que vai ser muito, muito bom. Carlos Braille, Caco aí de Londrina, essa terra maravilhosa, cara. Preciso ir em Londrina, viu, Caco? Estou esperando o convite aí para voltar a Londrina. Frei, venha correndo semana que vem. Aliás, nós precisamos falar de uma coisa bonita, que é uma peregrinação para a Terra Santa, né? Isso. Caco trabalha com viagens, como um bom vendedor, nós estamos pensando para o começo do ano que vem, né? Isso. 2027, a gente fazer uma viagem de empreendedores para Terra Santa e Europa, né? Itália, pelo menos, né? Onde eu vou
passar todo o conhecimento durante a viagem associado com a peregrinação, né? Então, vamos lançar, né, essa viagem. Isso. Eu já fiz muitas excursões para a Europa, Terra Santa, mas essa vai ser diferente. Essa vai ser para... Vai ser especial. Rosário, quem quer destravar, vai sair realmente desconstruído para crescer. Gente. Eu quero as pessoas prosperando. Eu quero as pessoas prosperando, as pessoas crescendo, as pessoas indo mais longe. O mundo precisa disso, gente. Nós precisamos de pessoas prósperas. Nós vivemos num país em que se mata o sonho das pessoas, as pessoas ficam dependentes de migalhas. Não aceitem isso, não, gente. Vocês têm que vender... É uma libertação, né? Uma libertação. Tem que vender a ponto de ter um plano de saúde, por exemplo. Para mim, no Brasil, precisa ter plano de saúde, gente. Eu estava vendo fiquei chocado, uma cientista, especialista em saúde pública, ela falou um negócio na entrevista na Jovem Pan, um dia que estava assistindo, ela falou que quem depende do SUS vive 7 anos a menos. Quem depende do SUS pode viver 7 anos a menos do que quem tem plano de saúde, gente. É verdade, porque até para um diagnóstico de câncer, passa 3 anos para ter o diagnóstico. Mais 3 para ter um tratamento. Então a pessoa morreu. Então eu tenho que trabalhar para ter meu plano de saúde, pelo menos. Com você, com sua família. Entendeu, gente? É isso, gente. Eu vou deixar mais alguma coisa, alguma pergunta. Eu vou mandar também o link eu tenho o telefone de todo mundo. Quem quiser entrar no grupo, manda um oizinho. Frei, me coloca no grupo, que eu tenho o telefone de todo mundo no celular, tá? De vocês. Eu tenho todo mundo, né? E aí eu também mando lá, tá bom, gente? Deixa minha bênção aqui, muito bom estar com vocês. Vocês têm meu telefone, meu Instagram é @FreiRogerSoares. No meu YouTube eu tenho vários vídeos, várias aulas, gente, no YouTube lá, que nem eu sei, mas eu tenho muitas palestras no YouTube, Frei Rogério Soares também, pessoal maratona lá, muitas vezes, algumas palestras minhas, é muito conteúdo que eu tenho lá. Quero agradecer o Anderson por estar me ajudando aí nesses cursos, o Tiago, que me ajudou aqui eu fazer esses trem aqui, negócio de transmissão e tal, vai aprendendo, né? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, por intercessão de Maria, nossa mãe, hoje, 1º de janeiro, dia de Maria, Santa Mãe de Deus. Roga por nós, Senhora nossa, Rainha do céu e da terra, tu que és empreendedora do reino. Abençoa, te peço, esses empreendedores, essas empreendedoras, que encontrem o caminho da luz, o caminho da prosperidade, com amor, sem precisar vender alma, mas prosperando porque merecem prosperar. Senhor Deus, suplico teu auxílio, tua luz sobre todos nós, que a partir desse 1º de janeiro, nós saímos daqui desse encontro, para amanhã já começar a colocar em prática as minhas vendas, o meu crescimento. Senhor, dá-me luz, dá-me força, eu quero escalonar, eu quero escalar, eu quero ir adiante, eu quero prosperar para o bem da minha casa, da minha família, do teu reino. E sobre todas as bênçãos, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, um abraço, fique com Deus, estou à disposição de vocês. Se quiser falar comigo, já sabe, é só mandar mensagem. Tchau, tchau. Um abraço, Frei. Tchau, Frei. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Gente de vários lugares aí do Brasil. Meu Thales. Vamos vender. Olha lá, a Clarinha tá aí, pelo jeito. Dá um tchau pro Frei. Oi! Tá bom, Cris, um abraço. Ó, Clóris também estava aí. Deus abençoe, fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Mirela, pode contar comigo. Frei. Deus abençoe. Vamos lá, você é contadora, vamos buscar cliente. Cliente tem que buscar, tem que trazer. Osana, Pois é, né? aí, ó. Correr atrás. Vamos vender. Quem vende não passa necessidade em lugar nenhum do mundo.
Vender a bênção de Deus. A primeira coisa que Deus ensinou para a humanidade foi vender, que foi o escambo, era chamado escambo. As pessoas trocavam. A primeira coisa, não falei isso, que Deus ensinou foi vender. E gente não aprendeu, teve gente que não aprendeu. Imagina. Mas comprem um curso lá, colaborem e ainda vai levar um curso para casa que, olha, vale a pena. Mas a terapia comigo, 7 encontros.